Sabe aquele filme que mistura amigos bêbados, cassino e traficantes? E eu não tô falando da história de vida de nenhum MC, mas eu tô falando do grandioso filme Se Beber Não Case, um clássico dos cinemas que fortaleceu o turismo à cidade de Las Vegas. Se Beber Não Case foi um filme lançado em 2009, dirigido por Todd Phillips, e virou assim, um fenômeno simplesmente absurdo. E muito disso vem de uma ideia genial de contar a história de uma despedida de solteiro, sem contar a história da despedida de solteiro. E é esse filme que nós vamos rever no vídeo de hoje. O filme começa com um casamento sendo organizado, e a Tracy, a noiva desse casamento, recebe uma ligação misteriosa. E não é um sequestrador no telefone, porque na verdade quem tá ligando é o Phil, e ele diz que perdeu o controle e que eles perderam o Doug, que é simplesmente o noivo. Mas aí o filme corta pra 2 dias antes e nós conhecemos o Doug e o seu cunhado esquisito, o Alan, que estão ali provando o terno, né, fazendo aquela prova final. Opa, cuidado aí, tarado! Tá tudo bem, Alan. Ele só está medindo a perna. Ele quase encostou no meu saco. E aí chega o sogro do Doug, pai do Alan, que empresta o xodó dele, o carro, pra que eles fossem até Las Vegas. Enfim, os dois vão ali buscar os outros membros do bando, e o primeiro deles é o Phil, que é aquele mesmo lá do início do filme, que aqui é um professor e ele é um cara meio malandro, que sempre tem um jeito pra tudo. E por último, mas não menos importante, o Stu, que é o dentista e meio que aqui é o alvo de zoeira do grupo. O Stu mora com a Melissa e ele vive um relacionamento extremamente abusivo, por mais que pra ele não pareça. E aqui tem um diálogo muito engraçado, porque ela fala: nossa, queria que seus amigos fossem maduros como você, sabe? E aí o Stu fala: não, pô, mas eles são maduros sim. E aí eles estão na sala ali, sentado com a janela atrás deles, quando de repente chega o carro dos amigos. Atenção, Dr. Boiola! Chamando o Dr. Boiola! Tenho que ir. Então vá logo, Dr. Boiola. E aí no caminho pra Las Vegas ali, eles param pra abastecer, e o Stu conta ali pros seus 2 amigos, né, que ele mentiu pra Melissa. Porque se ele falasse que ele iria pra Las Vegas, ela não ia deixar. E aí o Phil questiona ele, né, tipo, pô, você tá com a mulher 3 anos e precisa mentir pra ela pra onde você vai? Você não acha isso meio esquisito, não? E aí o Stu fala: não, pô, é melhor do que brigar, né, afinal de contas é melhor ser feliz do que ter razão. Mas aí o Phil tenta fazer ele enxergar a situação, né, e traz à tona uma história do passado, que a Melissa traiu ele com um barman no cruzeiro. E aí é muito bom porque eu estou tentando se justificar. Não, porque ela tava bêbada e ela tava carente. E se você quer saber, ele nem ejaculou dentro dela. E você acredita nisso? É claro, eu acredito nisso porque ela tem nojo de sêmen. Sei. Mas enfim, eles finalmente chegam a Las Vegas, a cidade do pecado. E tem 2 piadas aqui nesse filme que vão se repetir muitas vezes. E todas elas você vai rir, provavelmente. A primeira delas é que a mulher do Stu traiu ele. E a segunda é que o Stu sempre fala que é médico, mas na verdade ele é só um dentista. E por incrível que pareça, no meu ponto de vista, elas nunca perdem a graça. É sempre engraçado. Mas enfim, eles começam a se arrumar ali pra despedida de solteiro. E aí o Stu mostra pro Doug e pro Phil o anel de noivado que ele vai dar pra Melissa. Anel esse que era da avó dele, que sobreviveu ao holocausto. E eu tô falando essa informação porque ela vai ser muito importante lá na frente. O Stu, ele quer pedir a mão da Melissa lá no casamento do Doug, o que já para por aí, porque pedir alguém em casamento em um casamento é um mau caratismo sem tamanho. Mas aí o Phil fica incrédulo, fica bravo, fala assim: mano, como é que você vai casar com essa vaca? E aí o Doug: calma, cara, você tá se passando. É a mulher do cara, respeita. E aí o Phil fala: é verdade, ele tem que acordar pra vida. Ela até bate nele. E aí eu estou: mas foram só 2 vezes e foi porque eu mereci. O Alan chega e tá na hora de soltar os cachorros. E aí, pra começar, eles vão lá pro terraço do hotel onde eles estão, o Caesar Palace. E no alto de Las Vegas, eles brindam pelo casamento e pela felicidade do casal. Isso, claramente, antes do Alan tentar fazer um pacto de sangue. Uma faca? Que é isso? O que tá fazendo? E aí o filme corta pro dia seguinte. E o quarto dele está completamente destruído. O Stu acorda com um dente faltando. O Alan acorda, vai até o banheiro e tem um tigre. E aí eles procuram o Doug, mas o Doug não tá lá. E nisso que eles estão se organizando pra procurar ele, começa a vir um choro de bebê, assim, lá no fundo. Que, obviamente, o Alan pega e coloca o nome dele de Carlinhos. E eu não sei se ficou claro, mas eles não se lembram de exatamente nada do que aconteceu. E isso que é muito legal do filme, porque você vai descobrindo junto com eles o que foi acontecendo naquela noite. Enfim, os 4 ali descem pra tomar café e tentam recapitular ali o que aconteceu pra ver se consegue descobrir algumas pistas. E aí, enquanto eles estão conversando, eles percebem que o Phil tá usando uma pulseira de um hospital. E aí, obviamente, eles decidem
decidem ir até esse hospital pra ver o que aconteceu, ver se eles conseguem conversar com alguém, saber se o Doug estavam com ele, o que rolou. Mas aí, enquanto eles estão esperando ali o carro deles no estacionamento do hotel, chega uma viatura, e aí o cara sai do carro e fala, aqui tá a viatura dos senhores. Mas eles chegam até o hospital e vão falar lá com o médico que atendeu eles. Eu posso dar uma olhada? É que eu sou médico. Você repetiu isso várias vezes ontem à noite, mas na verdade é só um dentista. E aí eles descobrem pelo exame de sangue que havia uma quantidade muito grande de Rufilin no organismo deles. Rufilin, que pra quem não sabe, é popularmente conhecido como Boa Noite Cinderela. Eles vão tirando algumas informações ali do médico e falam que eles tinham acabado de vir num casamento na capela Best Little. E quando eles chegam lá, descobrem que esse casamento foi de ninguém menos do que do Stu, que se casou com uma stripper, a Jade, que é a mãe do Carlinhos. E aí isso explica porque que tinha um bebê lá no apartamento deles. E aí, com mais uma informação, eles vão atrás dessa Jade. Mas antes de sair dali, chega um grupo de criminosos e começa a bater no carro e fala, cadê ele? Cadê ele? E aí eles ficam meio que sem entender. Aí o bebê começa a chorar. E o Stu nesse momento tava em ligação com a Melissa. E aí ela pergunta, o que tá acontecendo? Ele, não, é o trator. Mas esse choro é de bebê? Não, são as cabrinhas. Mas eles conseguem fugir, vão até a casa da Jade. E aí nós temos a grande revelação desse filme. O Carlinhos, na verdade, se chama Tyler, o que é muito ruim. Carlinhos era muito melhor. E aí, enquanto eles estão ali tentando conversar, o Stu dá uma olhada na mão da Jade e ela tá com o anel da avó dele. Vocês lembram do anel da minha avó, do Holocausto? Merda. Ela tá com ele. Distribuíram anéis no Holocausto? Mas eles estão ali na casa da Jade conversando quando de repente chega a polícia dando voz de prisão pra todo mundo. E aí, obviamente, eles vão presos por roubarem uma viatura. Só que aí lá na delegacia o Phil consegue negociar. Afinal, pegaria muito mal pra polícia um bando de turistas ter conseguido roubar a viatura deles. Pra eles não saírem totalmente ilesos, os policiais pegam eles ali e põem pra testar uns taser na frente de uma excursão escolar que tava tendo lá na delegacia por algum motivo, o que é muito educativo. Ah, e tem a subtrama que tava rolando, que é o Alan extremamente preocupado com o carro do pai dele, porque ele sabe que o pai dele ama mais aquele carro do que ele. E aí a gente descobre que o carro tá preso em alguma garagem de carros, e aí eles vão entrar até essa garagem recuperar o carro. E aí tem todo um mistério, né? O Alan desesperado ali, mas tá de boa, o carro tá tranquilo, eles pegam o carro, saem e vão embora. Só que aí, no meio do caminho, começa a escutar um barulho estranho no porta-malas. E fala assim, uai, o que será que tá acontecendo? É o Doug. Eles param ali o carro, vão abrir o porta-malas, quando de repente sai um chinês nu, com um pé de cabra, que começa a agredir eles ali e depois sai correndo. E aí é nesse momento ali, com os três caídos no chão, que o Alan olha pra eles e revela que foi ele que drogou todo mundo. Porque afinal de contas, ele queria que todo mundo se divertisse. E na defesa dele, aquilo ali foi vendido como êxtase e não como Rufilin. E ele em nenhum momento desconfiou, afinal de contas, o traficante parecia ser um sujeito honesto. Ele drogou a gente! Eu perdi um dente! E casei com uma prostituta! Não fala dela, ela é uma boa moça! E aí eles têm uma mini discussãozinha, enfim, mas aí eles resolvem voltar pro hotel. E aí quando eles entram no quarto, tem aquela icônica cena que provavelmente você já viu por aí, que é o Mike Tyson cantando Phil Collins. E ele tá ali por um motivo muito específico, que é pra recuperar o seu tigre. E aí começa uma nova missão, que é levar o tigre de volta à casa do Mike Tyson. E aí eles colocam ali comprimidos num pedaço de bife. E aí, sem ninguém perceber, eles carregam o tigre ali pelo saguão do hotel, colocam no carro e vão levar ele de volta. E aí, com a missão concluída, o Mike Tyson fala, ó, tem câmera de segurança aqui, vamos dar uma olhada lá, ver se vocês descobrem alguma coisa. E aí eles descobrem que o Doug estava com eles naquele momento em que eles sequestraram o tigre. E aí, enfim, eles vão embora, decidem então ligar pra noiva, avisar que aconteceu. Quando de repente chega um carro, bate neles, e desse carro sai o chinês pelado, agora vestido, o Leslie Shaw. Tá, mas o que aconteceu? Duas coisas que eu não falei, mas que acontecem lá atrás. Quando eles vão sair pra beber, o Alan, ele usa ali uma espécie de bolsa masculina, que o Leslie Shaw, coincidentemente, tinha uma igual. E a outra coisa que eu não falei é que o Alan é esse cara bem tapado, esse cara muito burro, mas ele é um gênio no 21. Inclusive, lá na cena do posto, quando os três estão conversando lá, que o Phil fala da traição e tudo mais, o Alan tá lá no carro esperando abastecer, lendo um livro de 21. E aí eles estavam ali no cassino, o Leslie Shaw viu o Alan ganhando tudo, apostou nele, e ele ganhou $80 mil em fichas, que ele colocou nessa bolsa, mas que foi trocada acidentalmente. E aí o Leslie fala, né, que tipo, ó, para você ver o seu amigo de novo, eu quero que vocês me paguem. E aí nós teremos outra missão, que é de recuperar a bolsa perdida, porém eles não conseguem, e aí começa uma outra missão, e aí o plano B deles é novamente ir nesse cassino, tentar recuperar os 80 mil, e aí tem toda uma cena aqui das coisas do Alan jogando e tudo mais, e eles realmente conseguem ganhar de novo, recuperam os $80 mil, e aí eles vão até o deserto, onde eles combinaram, que seria o ponto de troca, eles entregam
entregam ali o dinheiro pro Shaw e ele entrega ali o Doug com um saco na cabeça. Só que quando eles vão tirar aquele saco, não é o Doug certo. Não, desculpa, Sr. Shaw. Ele não é o nosso amigo. Ele é... O Doug que nós queremos é branco. E na verdade esse cara é o traficante que vendeu as drogas pro Alan, que coincidentemente também se chama Doug. E aí que a gente volta lá pra aquela cena lá do início, onde o Phil tá todo acabado, todo sujo de poeira no meio do deserto, que ele liga pra noiva e fala, ó, deu merda. E aí enquanto o Phil tá ligando pra noiva, o Stu tá conversando ali com o Doug negro e de repente ele tem um insight, um start. E aí ele vai correndo, derruba o Phil, fala, não, Phil, eu sei onde o Doug tá. E aí eles vão correndo até o hotel, sobem lá até o terraço e lá está o Doug branco, que já não é mais branco, afinal de contas ele tá extremamente bronzeado e desidratado, porque o cara ficou lá no sol, sei lá, quanto papo de 18 horas. E detalhe, faltam 3 horas pro casamento, e aí eles precisam correr pra dar tempo de chegar lá, mas antes, o Stu tem um momento ali de despedida, tem um diálogo com a Jade, onde ela devolve o anel pra ele, e aí tem um diálogo até fofinho, e aí ele meio que percebe que, pô, que legal ter alguém que gosta de você, e aí ele também descobre por que ele tá sem dente. A Jade conta que o Alan falou que se ele fosse um dentista bom o suficiente, ele teria que conseguir arrancar o próprio dente, e aí ele vai lá e arrancou. E aí depois dessa completa maluquice, eles vão embora correndo, e no final das contas, o saldo foi positivo, porque o Doug lá, ele tira do bolso $80 mil em fichas. Eles chegam a tempo, tipo, em cima da hora praticamente, pro casório, e aí o Doug se casa, o Stu dá um pé na bunda da Melissa, e é muito bom que daí o Stu termina com a namorada dele, e o Alan tá meio que do lado vendo assim. E aí quando o Stu vai embora, o Alan solta meio que, sabe, tava pensando em fazer um curso de barman. E no fim dá tudo certo, todos ficam felizes, e aí eles se reúnem ali pós-festa, e aí o Alan chega com uma câmera falando que tem vários registros do que aconteceu naquela noite. E aí eles combinam de ver as fotos uma única vez e depois deletar para sempre. E aí quando eles vão ver as fotos, o filme acaba e aí nós temos os créditos subindo e tem as fotinhas passando assim. E cara, é sensacional que é muito bom, que a história continua após o encerramento do filme. Isso é genial, pô. E assim, cara, eu particularmente gosto muito desse filme. Inclusive quando eu fui rever ele, eu tive o privilégio de assistir com a minha noiva e ela nunca tinha assistido esse filme na vida e foi muito engraçado, porque eu já sabia de algumas coisas, ver alguém que não tinha assistido antes as primeiras impressões. E é um filme muito divertido pra você assistir com alguém. Enfim, se você faz tempo que viu, assiste de novo aí que eu tenho certeza que você vai curtir. Eu pelo menos gostei, cara.